Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi. Estamos iniciando mais um react da coletiva do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Dessa vez após, não dá para dizer boa vitória, né? Apesar que toda vitória é boa, mas o Palmeiras não jogou bem. Entretanto, venceu o Cruzeiro por 1-0, gol do Flaco Lopes no último lance do jogo. Ontem no Allianz Parque cheio, surpreendentemente cheio, lotado. Porque numa segunda-feira às 19 horas realmente não era de se esperar que tanta gente estivesse presente. Mas a torcida do Palmeiras mais uma vez deu uma demonstração absurda de lealdade ao time. Mostra que está fechada com esse grupo, com essa comissão técnica. Apesar da Enzolândia, que parecem muitos, mas não são, é uma minoria barulhenta, faz barulhinho na rede social e mais nada. Eles causam alguns danos, é verdade, mas a grande maioria, a esmagadora maioria da torcida do Palmeiras vai dando sua demonstração de lealdade a este grupo. E tenho certeza que o Abel, durante essa entrevista, deve ter falado sobre a importância da torcida nessa vitória de ontem. O time não jogou bem, o time nitidamente sem foco, provavelmente desestimulado pela distância que se criou em relação ao Botafogo, que não perde ponto. A campanha do Palmeiras não é ruim, o problema é que o Botafogo está estragando tudo para todo mundo, né? Parabéns para o Botafogo. Então, resta analisar o que foi o time ontem, alguns aspectos, principalmente táticos. Eu, particularmente, discordo de alguns posicionamentos de certos jogadores, mas vamos ver se o Abel toca nesse assunto. Vamos lá. O Cruzeiro aqui. O Cruzeiro tem números defensivos muito impressionantes no campeonato, né? Um time que se defende muito bem e que bloqueia muito bem os espaços ali da entrada da área. Mas eu imagino que o técnico, quando analisa o time antes de enfrentar, ele eventualmente pode tentar perceber alguma brecha. Eu queria que você falasse um pouco qual brecha você achava que o Cruzeiro abriria nesse jogo e, a partir disso, qualificasse a produção ofensiva do Palmeiras, não só pelo placar do jogo, pelo número de finalizações, mas pelo que o Palmeiras tentou fazer para abrir essa defesa. Te agradou a forma como o Palmeiras tentou achar espaço num time que cede tão pouco espaço como é o Cruzeiro? Obrigado. Olha, acho que falaste muito bem. É uma equipa extremamente bem organizada, vês que tem tempo de treino e trabalho. Eu não é por acaso tenho esses registros que tu estás a dizer, e isso tem a ver com a competência defensiva do nosso adversário, e às vezes, por muito que tu procures mostrar aos teus jogadores quais são os caminhos para ir para o golo adversário, há sempre um oponente que hoje estava fresco, estava intenso. Eu já vos disse isso várias vezes, ainda aqui em nossa casa. Eu sinto que as equipas têm uma vontade extra em jogar contra nós. Basta ver na Copa do Brasil, enfim, isto não é de hoje. E eu entendi o termo que vocês usam aqui muito, que eu no início não conseguia perceber porque é que era a equipa a bater, não consigo entender, não entendia muito bem, mas agora entendo o que é que isso significa. Mas mérito do nosso adversário que nos bloqueou. É verdade que fiz algumas alterações na nossa equipa base. Acho que na primeira parte ela foi muito entroncada, não é? Foi muito equilibrado, poucos remates nossos, poucos remates do nosso adversário, um jogo um bocado atado. Na segunda parte eu acho que fomos melhores, apesar do adversário ter tido aquela boa chance do Wesley, em que a nossa defesa parou. Duas chances. Naquele lance nós temos que corrigir ali ou rever ali um comportamento defensivo, mas honestamente hoje, digo isso várias vezes, se ficasse empatado acho que tinha que aceitar, como também já te disse, que perdemos jogos em casa aqui que não devíamos ter perdido, que o Botafogo não devíamos ter perdido o jogo, que o Fluminense não devíamos ter perdido o jogo, e volto a dizer aquilo que também já ouvi aqui várias vezes: o resultado toma conta dele, a nossa função é dar o nosso melhor, como sempre fazemos, até o último segundo para ganhar o jogo, e felizmente, hoje fomos felizes. Quem viu o pós-jogo ontem aqui no nosso canal já ouviu algo semelhante. O Palmeiras não merecia ter ganho pelo volume de jogo que apresentou. Ontem era jogo para empate, o resultado mais justo teria sido o empate pela produção das duas equipes.
Também mencionamos a falta de chances claras dos dois times. E Wesley saiu na cara do gol, beleza, mas é uma falha, né? Aí é uma contingência do jogo. Assim como o Palmeiras também teve sua contingência e aproveitou. E também, aí tá escrito no nosso pós-jogo de ontem. Já perdemos um monte de ponto em jogo que a gente tinha que ter ganho. Tá, aí o Abel mencionou o jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Fluminense e alguns outros. Além dos erros de arbitragem. Isso ele não mencionou ainda. E pontos corridos é isso. Né? Você perde um ponto ali, ganha um ponto aqui. As coisas tendem a se compensar, não só em termos de erro de juiz, né? Essa frase é muito usada para erro de juiz, mas também tendem a se compensar em pontos aproveitados, pontos desperdiçados. Então acaba ficando tudo certo. O problema é que o Palmeiras tem um déficit muito grande de pontos roubados pela arbitragem, e isso é difícil de recuperar. Né? Isso ajuda a explicar um pouco essa distância tão grande para o Botafogo. Essa distância era para ser bem menor. Era para estar ainda dentro do raio de alcance do Palmeiras. Hoje está fora. O Palmeiras vai precisar realmente de uma derretida do Botafogo. Não sei se isso vai acontecer. A gente não depende, claramente. Né? Não estou falando nada, né, extraordinário aqui. A gente não depende da gente. A gente precisa que aconteça algo extraordinário com o Botafogo. Tudo bem, professor? Qual o plano para esse segundo semestre, tendo em vista que vocês estão muito bem na Libertadores, a 2 eliminatórias de uma final, mais uma vez? Vocês. Quando o jornalista fala vocês, pode até ser apenas um vício de linguagem. Mas ele não pode falar vocês. Parece que ele está falando com o oponente, com o adversário. Não vou nem falar inimigo. Parece que ele está falando com o adversário. Será que só parece? São nesses detalhezinhos que a gente pega certas coisas, sabe? Vocês estão. Fala o nome do clube, né? Para parecer neutro, pelo menos. O Palmeiras está bem, né? Vamos lá. Só que no Campeonato Brasileiro, longas 19 rodadas com o Botafogo, mesmo com a vitória do Palmeiras, disparado. Como é que você vai trabalhar para motivar o time, para não perder o embalo, para poder tentar o tetra da Libertadores? Como é que você vai mexer com esse emocional do seu elenco? Uma atitude de campeão é um comportamento. Não tem que ganhar. Uma atitude de campeão é um comportamento repetido muitas vezes, que é o que faz esta equipa quando ganha e quando perde. Independentemente dos elogios ou das críticas que nos fazem, nós sabemos muito bem aquilo que queremos, sabemos a forma como trabalhamos, sabemos as dores de crescimento que temos que ter. E portanto o nosso plano é o de sempre, é fazer naquilo que nós somos bons, que é valorizar os nossos jogadores, que é valorizar o clube, que é valorizar o futebol brasileiro, que é valorizar aquilo que tem a ver com o desporto, que é competir, que é aquilo que a nossa equipa sabe fazer. E disseste muito bem, nós em relação ao ano passado temos menos, eu acho que 5 ou 6 pontos em relação à nossa própria performance, e como disseste bem, há uma equipa que está muito melhor e que fez, segundo sei, a melhor campanha de sempre desde que há pontos corridos. Não me custa nada quando o adversário tem este desempenho aceitar e continuar a seguir. Agora a nossa atitude competitiva é sempre a mesma, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, nós jogamos sempre para ganhar. E ai de o jogador do Palmeiras que não tenha essa mentalidade. Se não tiver essa mentalidade, não pode fazer parte deste clube, nem pode fazer parte deste elenco, o que não é o caso. Vai ter. A cinta vai cantar então, Abel, porque ontem não foi essa atitude que a gente viu no time. E é claro que acho bem pouco provável que o Abel reconheça isso em público, que ele exponha os jogadores publicamente, mas ontem, claramente, a atitude mental dos jogadores não foi de time vencedor. Me pareceu claro que os jogadores do Palmeiras, em relação ao Brasileirão, meio que já entregaram ao Criador. E estão esperando esse derretimento do Botafogo para começar a jogar. Tem que ser o contrário. A gente não pode esperar o Botafogo derreter para começar a ganhar pontos. A gente tem que seguir ganhando todos os pontos, seguir entrar buscando 3 pontos todos os jogos, para que, se o Botafogo derreter, estar lá, estar pronto para aproveitar essa chance.
Se continuar perdendo ponto, e o Botafogo ganhando, quando vier o derretimento do Botafogo, se vier, não vai adiantar nada, não vai ser suficiente. Então a cinta tem que cantar. Ontem os jogadores não fizeram por onde. Venceram, a gente viu como, mas a atitude não foi de time vencedor, não. Tudo bem, Abel? Boa noite. Em jogos como esse, você falou, jogo truncado, né, como foi na boa parte do jogo, nos 90 minutos, faz a diferença uma jogada individual, um drible, né, especialmente dos ponteiros, e a gente viu pouco hoje, né? Eu me recordo de uma do Luiz Guilherme, que ele colocou na frente, traz para a perna esquerda e chuta para fora. É uma característica de elenco que você tem, essa questão, ou é uma fase, de repente, as circunstâncias que o jogo te coloca? Boa pergunta. Sinceramente, os meus jogadores sabem que ninguém gosta mais deles do que eu, mas achei que nós hoje não tivemos criativos na frente, não tivemos inspirados, não tivemos o nosso melhor, quer nas ações individuais, quer nas ações de 2 contra 1, respeitar uma tabela e acertar um 2 contra 1, não tivemos criativos. Não faltou entrega, não faltou rigor, não faltou foco naquilo que são as tarefas, mas sinceramente naquilo que tem que ver hoje com as capacidades técnicas, que eu já chamei nota artística. Acho que hoje alguns dos nossos jogadores estiveram abaixo daquilo que é a sua performance normal. Gostei do termo que ele acabou de cunhar, nota artística do Palmeiras. Nesse ponto é que faltou realmente a competitividade. Nos movimentos automáticos, na recomposição da defesa, na dinâmica de transição defensiva, principalmente, o Palmeiras seguiu impecável. Por quê? Porque são movimentos automáticos. Então aí independe de inspiração. A parte que depende de criatividade, de ter ali uma clarividência para criar uma jogada, como fez o Luiz Guilherme, no exemplo mencionado pelo colega, faltou. Então, é nesse ponto que eu acho que faltou fome para o Palmeiras. Vontade de querer ganhar o jogo mesmo. E de manter o Botafogo a menor distância possível para aproveitar esse derretimento quando ele vier, se vier. Então, eu acho que a gente acabou de desvendar aqui realmente o que aconteceu ontem. Defensivamente, continuamos focados, compenetrados, sérios, mas na hora de criar, na hora daquele algo mais, a nota artística, aí ficamos devendo. E é aí que a cinta tem que cantar. Porque o Palmeiras ontem ficou devendo muito em relação a isso e foi salvo ali por um gol de contingência ali. Isso depois sente-se, né? Porque os jogadores do Palmeiras têm qualidade e hoje também por mérito do adversário, mas nesse tipo de ações achei que faltou um bocadinho de açúcar naquele último terço, né? Adoçar aquelas jogadas, adoçar a tabela, adoçar o cruzamento, né? E nós não tivemos clarividentes nem tão criativos como nós somos. Até o mesmo termo ele usou, hein? Olha só. E hoje não fomos. Por isso é que estou a dizer que se hoje o resultado acabasse empatado, teria que o aceitar, assim da mesma forma como te digo que jogos que nós perdemos e que de todo merecemos ter perdido. Boa noite, Abel, Eugênio Alemão. Falar um pouquinho do ataque. O ano passado você dizia que dava amplitude e profundidade às vezes que você colocava o Scarpa na esquerda e Dudu na direita. Depois da chegada do Arthur, poucas vezes você utilizou Dudu pela direita e Arthur pela esquerda. Por quê? Se você puder me responder. Não, é assim, nós pela esquerda temos um lateral que dá muita largura, quer o Anderlecht, quer o Piquerez, e que nós às vezes alteramos, umas vezes um por fora, outras vezes outro por dentro. Tem muito a ver com a forma como eu quero que os cruzamentos sejam feitos, tem muito a ver com a forma que eu quero que a equipa esteja aberta para vir de fora para dentro, ou para assistir, ou para rematar, ou para cruzar. A forma do cruzamento que ele diz é um cruzamento com o pé invertido. Para quê? Como nossos atacantes são baixinhos e eles buscam o cruzamento no segundo pau, o cruzamento tem que ser com o pé invertido mesmo. Então faz sentido isso que o Abel está montando. Ele fala assim, a forma como eu quero que venha o cruzamento. Se o cruzamento vem com o pé certo, entre aspas,
pé direito pela ponta direita, pé esquerdo pela ponta esquerda, você facilita o posicionamento do zagueiro para tirar de cabeça. E você consegue fazer um lançamento mais profundo e pegar o jogador palmeirense atacando a bola por trás da zaga se for com esse pé invertido. Então faz todo sentido isso que ele está falando. Por isso jogam muitas vezes de pés trocados, mas vocês olham para as equipas do Arsenal, olham para as equipas do City, olham para as melhores equipas em Portugal que jogam com os pontas trocados porque têm uma intenção. Né? Quando o cruzamento é assim e vem da intermediária, tudo isso que eu falei é cruzamento quando vem da intermediária, né, para pegar o jogador atacando a bola por trás da zaga. Agora, se vem do fundo, aí não tem como. Então, quando o Luiz Guilherme, jogando pela direita, ele que é canhoto, vai para o fundo e tem que cruzar com a perna direita, aí não funciona. Então, isso tem que ser ajustado. Luiz Guilherme, você não vai para o fundo, meu filho, você vai jogar sempre em diagonal. Quem vai para o fundo é o Mike. Esse ajuste tem que ser feito, né? Quando nós sentimos que às vezes é preciso trocar, e já trocamos durante o próprio jogo, seja o Arthur ou seja o próprio Dudu, trocá-los não os tenho feito tantas vezes, mas tem a ver com isso que falei. Jogar com os pés trocados, quando tu driblas de fora para dentro, tens um direito e um esquerdo em cada corredor. Tens o lateral que passa, que é esquerdo, e tens o Dudu, por exemplo, ou o Jonathan, que é direito. Portanto, ficas com duas opções, não só os dois aí para o corredor com o pé esquerdo, mas ficas com esquerdo e com direito. É simplesmente por isso que nos dá-nos outras opções. Mas precisamos estar criativos, o colega estava a dizer, que inclusive já saiu. Tem a ver com isso, para dar outro leque, outras opções. Mas nós hoje, eu tenho que reconhecer isso, não tivemos tão inspirados naquilo que tem a ver com o nosso ataque organizado. Não foi o melhor jogo nesse quesito. Boa noite, Abel. Antes da gente entrar aqui no estádio, né, para trabalhar, eu conversei com um torcedor, com um pai, com um filho que vieram de Portugal para assistir o Palmeiras numa segunda-feira às 19 horas num trânsito danado contra um Cruzeiro, entre aspas, um campeonato, não dizer perdido, mas um campeonato difícil para o Palmeiras. E aí eu perguntei para ele, eu falei, rapaz, você veio de longe, Penafiel, Guimarães e tal. Ele falou, para ver o Palmeiras eu faço de tudo. E na hora que você troca o Zé Rafael pelo Flaco Lopes, me parece que você também acreditava em tudo, inclusive a torcida que lotou hoje, numa segunda-feira. É isso, esse é o seu pensamento, esses são os jogadores, esse gol do Flaco dá aquela confiança pro cara saber que ele é importante dentro do elenco? Olha, muito bem colocada essa pergunta. Agradecer de coração mesmo hoje estar aqui 33 ou 34 torcedores, 38. Isto é ser palmeirense, isso é gostar de Palmeiras. Eu tenho que partilhar aqui uma coisa com vocês que me vai na alma já há algum tempo, que é o Messi saiu da Europa para ir para um lugar para jogar, para desfrutar. Ele, a família e os torcedores. É só isso que eu peço aos nossos torcedores. Que venham para o nosso estádio, que venham desfrutar da equipa, que nos apoiem como foi hoje. Um jogo difícil. Não foi o melhor jogo que nós fizemos. Acho que estiveram melhor eles do que nós, sinceramente. Mas daquilo que diz respeito ao que tu disseste, nós fazemos tudo o que nós podemos. E o treinador umas vezes faz e acerta, outras vezes erra, porque eu cometo muitos erros. Faz parte, é normal, sou ser humano. Os meus jogadores também. Mas agradecer acima de tudo aos nossos torcedores a confiança que têm neste elenco. Eu gosto muito cada vez que vejo os nossos jogadores aí fazer um corte e os nossos torcedores aplaudem como se fosse um golo. Isto é místico, isto é identificar-se com os valores da nossa equipa, e estes jogadores, através do seu trabalho, da sua dedicação. Eu já disse, não sou o melhor treinador do mundo, não temos os melhores jogadores do mundo, mas fazemos de tudo para ser todos os dias melhores e para lhes dar estas alegrias como foi hoje, mesmo no último apito, porque mereciam. Sinceramente, sabia alguém hoje que merecia esta vitória aos nossos torcedores. E me fico muito feliz por teres falado nisso, porque às vezes eu esqueço-me. Ainda no último jogo eu queria perguntar aqui em casa como é que tinha ficado
o árbitro, o Juan, e esqueci-me completamente, porque já o tinha defrontado várias vezes, já o tinha defrontado em Montevideo, era ele o fiscal de linha, o Bandeirinha, vocês dizem aqui, né? O Bandeirinha, e esqueci-me, queria perguntar como é que ele estava, se vocês iam desejar-lhe as melhoras, felizmente sei que correu tudo, deu tudo certo, mas é inteiramente justo. Esta vitória hoje é deles, sem sombra de dúvidas. E uma segunda-feira meter 38, opá, obrigado a eles. É uma palavra pequenina, curta, mas mágica. Obrigado aos nossos torcedores. Obrigado a nem todos, né, Abel? Obrigado a nem todos. Sei que você não vai cometer essa indelicadeza, mas a gente pode falar. Obrigado aos 38 mil que foram, que aplaudiram, que apoiaram até o fim. Agora, os que ficaram em casa, na rede social, só xingando durante o jogo, e bagre pra cá, bagre pra lá, e ruim, tira, fora. Eu queria ver a cara desses sujeitos a hora que o Palmeiras fez o gol. Eles não devem ter desfrutado, eles não devem ter vibrado e ficado felizes com o gol. Eles devem ter feito um... No último minuto. Era para ter sido muito mais fácil. Essa turminha realmente ela não sabe o que é... Não sabe o que é ser palmeirense. Eu até duvido de muitos que sejam de fato palmeirenses. Para mim parece ser gente infiltrada que se faz de palmeirense para tumultuar mesmo. Mas alguns são palmeirenses, entram nessa onda e acham bonitinho fazer isso. Ou estão atrás de audiência, estão atrás de causar mesmo para engajamento. Então, cabe a nós, torcedores inteligentes, que somos 98,42% da torcida do Palmeiras, nós que somos inteligentes, não repercutir. Ou não, pelo menos não nomear esses caras. Manter esses caras anônimos. Quanto mais anônimos essas pessoas ficarem, quanto menos seguidores, menos visualizações eles tiverem, melhor. Então, se você depara na sua timeline, nas suas timelines, né, das várias redes sociais, com comportamentos desse tipo, bloqueie, silencie, não copie e mande no seu grupo do WhatsApp, tipo, olha o que esse cara falou, porque é exatamente isso que ele quer. Ah, não vou ver isso sozinho. Veja sozinho. Não espalhe, não faça com que outras pessoas vejam. Porque esses caras, se é que são palmeirenses, né, só prejudicam o Palmeiras. Então vejam como o Abel e os jogadores absorvem esse tipo de comportamento positivo e negativo da torcida. E de que lado você quer estar? Acho que todos nós que somos inteligentes, nós queremos estar do lado positivo, do lado que ajuda, não do lado que atrapalha. Gol no último minuto. Tinha que ter sido mais fácil. Quem é o Cruzeiro na fila do pão? Sabe esse tipo de besteira, bullshitagem? É isso que a gente tem que evitar. Abel, boa noite. Ainda na mesma linha da pergunta sobre o planejamento agora da segunda metade da temporada, mas num aspecto físico. Você mesmo relacionou aquela sequência negativa recentemente ruim a um desgaste físico do elenco. E num momento da temporada agora onde se aproximam também as decisões de mata-mata, falando de Copa Libertadores da América, a tendência é que a gente veja nos jogos do Campeonato Brasileiro, por essa distância para o líder Botafogo, times mistos, como a gente viu contra o Fluminense, hoje mais uma vez contra o Cruzeiro. A tendência é essa no Campeonato Brasileiro, priorizando mesmo o que vem pela frente de mata-mata? Não. Eu preparo-me se estivermos sempre em alta intensidade, não é gerir. Nós gerimos porque não há outra forma. Né? Nós gerimos porque não... O Everton já era uma questão que nós tínhamos falado em relação ao Lomba. Este jogo era para o Lomba, acontecesse o que acontecesse anteriormente. Os nossos dois zagueiros jogaram, o nosso lateral direito jogou, o nosso treino é o nosso 5, que era o que estava mais limitado, mas jogou também. O Rony jogou. Eu não vejo uma forma de me preparar para o que vem se não for através da máxima força em cada jogo. E hoje estávamos na máxima força.
Os que não jogaram ou que não vieram a jogo foi porque não podiam. Porque se pudessem, eu não me preparo a relaxar, eu não me preparo a descansar, eu não me preparo a dormir. Eu preparo-me a trabalhar, é a jogar. Nós treinamos para ganhar e jogamos para ganhar. E isso que nós vamos fazer, isto é uma filosofia, uma atitude mental, é um estado de espírito. E não é a relaxar que nós nos preparamos para aquilo que aí vem. Agora, há determinadas e certas circunstâncias que nós, já vos disse, o Dudu tem um problema, o Piquerez também tem um problema, e nós temos que gerir, como te digo, temos 24 jogadores, o próprio Zé nós tentamos geri-lo, mas há alturas em que eu o giro e depois sinto quando o meto a seguir ele não está tão bem como deixou, portanto há aqui várias decisões que tu tens que tomar, mas a minha experiência e a minha forma de liderar não há de outra forma, é jogar sempre na máxima força, e foi o que fizemos hoje, independentemente dos jogadores que costumam jogar, não jogaram, mas não jogaram porque estavam indisponíveis, não foi por poupar ou por deixar de fora a descansar, não. Eu não, ninguém consegue chegar ao topo debaixo do guarda-sol a tomar chope, não, tem que se meter mão na massa, tem que sair do corpo, tem que se suar, não há outra forma. Eu não conheço outra, e portanto é isso que faço com os meus jogadores, é preparar uma atitude mental diária que se torna num hábito. Ontem no pós-jogo eu tive essa impressão, né? Durante o jogo até, né? Eu mencionei no pós-jogo que a escolha pelo Lomba eu acreditava que não tinha sido por nenhum tipo de problema do Everton, até porque goleiro não tem esse desgaste todo. E ele confirmou. Falou, esse jogo era para o Lomba independente do que acontecesse, ou seja, que ele entende, ele observa e fala assim, porra, o Everton é muito fominha, ele joga todos os jogos que ele pode. E isso pode acabar desestimulando o reserva. Então o Lomba, o ano inteiro reserva, um goleiro de categoria como ele mostra quando entra. Ontem ele foi muito bem, Marcelo Lomba, tanto debaixo das traves quanto nas reposições de bola. Então foi sim uma escolha do Abel para manter o Lomba estimulado. Vai jogar sim, vai jogar todas, mas de vez em quando vai jogar sim, vamos reconhecer você. Por quê? Porque ele não deixa a peteca cair. No caso da ala esquerda ali, tanto o Vanderlan quanto o John entraram nos lugares de Piquerez e Dudu por problemas físicos. Do Dudu a gente sabe que tem um probleminha na panturrilha, que ainda está em recuperação, já dá para jogar, mas se puder, né, dar uma segurada é melhor. Foi o que aconteceu ontem. Do Piquerez eu não sabia. Tá com algum problema físico, ele não especificou qual, mas ele mencionou que tem um problema. Então vamos torcer para que não seja nada grave, né? Assim como o Zé Rafael, que teve um problema no joelho e vem jogando mesmo assim. Só que o Abel saca ele durante o jogo para não sobrecarregar tanto. Então também faz esse tipo de gestão. O problema é que os volantes que estão entrando não estão correspondendo. O Jailson, muito longe disso. O Richard oscila demais. Tem jogos que ele joga muito bem, tem jogos que ele não faz nada. Os últimos têm sido assim. E aí tem o Fabinho, que eu acho que dos três é o que está, né, sendo mais promissor neste momento. Hoje, para mim, o terceiro volante do Palmeiras é o Fabinho. Porque tanto o Richard quanto o Jailson a gente não consegue confiar. Eu, pelo menos, não consigo. Então, é muito interessante ver que o Abel tem esse processo de escolha, não só na parte física, mas também na parte de manter os jogadores estimulados, como foi no caso do Marcelo Lomba. Abel, boa noite. Queria que você falasse sobre dois jogadores do seu atual elenco, garotos que subiram das categorias de base, um John que demorou um pouco mais para começar a ganhar sequência com você e hoje em vários jogos aparece como titular, e o Luiz Guilherme, que atropela algumas etapas, com 17 anos já faz parte do elenco de cima.
em qual estágio estão esses jogadores e como você olha para eles hoje para utilizar no time titular, com relação também à questão física. Hoje a gente viu o Luiz Guilherme em 2 arrancadas sentindo um pouco a coxa direita, o John é um cara que no enfrentamento físico ele leva vantagem sobre alguns atletas, então queria que você falasse sobre esses 2 jogadores e como você analisa o estágio deles. Olha, assim, se contarmos o Kaique e o Mateus, são 11 jogadores dos 24 que temos hoje no nosso elenco. E mais o Kevin, que anda agora neste momento, subiu, anda na bolsa, joga em cima, ou treina em cima e joga em baixo. Isto foi o que aconteceu com todos eles. Foi o que aconteceu com o Garcia, foi o que aconteceu com o Naves, foi o que aconteceu com o Vanderlá, que treina comigo desde que eu cheguei. As pessoas não sabem, o Vanderlá treina connosco desde que nós chegamos. O John começou a treinar connosco de forma seguida há 2 anos e o Luís entrou há mais ou menos 4, 5 meses. Estava a fazer uma recuperação de uma lesão que tinha. Trouxemos-lo para o CT, para o Núcleo de Saúde e Performance, e quando comecei a vê-lo treinar connosco, fiquei impressionado com as capacidades que ele tem. O próprio Hendrick, as pessoas continuam a dizer, nós exigimos desses jogadores como se fossem o Zé, o Gomes, o Murilo, o Arthur. Eu só em pensar que eles têm 1 ano mais do que a minha filha mais velha, não sei dizer qual é o estágio que eles estão, não sei dizer. O que sei é que são jogadores com muito potencial, o que sei é que são jogadores que nós temos que ter muita paciência, o que sei é que vamos ganhar muitas vezes com os desequilíbrios deles, com o talento deles, e outras vezes vamos perder por erros deles e por erro do treinador também. Assim que funciona. Mas falaste do Luís, o Luís lesionou-se, acredito que esteja fora, mas não posso esquecer que ele mesmo lesionado foi sobre ele que foi a falta que surgiu depois o nosso golo. E o John, como te falei, é um jogador que espera pela vez dele, que quando não está o Dudu ele tem aproveitado muito bem esta possibilidade de poder entrar. E a única coisa que eu digo àqueles torcedores mais ansiosos, não é, que tem, e agora o Kevin, e agora só podem jogar 11, não é? Só podem jogar 11. E nós temos 11 jogadores da base que trabalham connosco diariamente e temos que ter todos um bocadinho de paciência. Para os torcedores mais impacientes, que confiem naquilo que se está a fazer, eu já disse, não de agora, já o ano passado disse, o clube tem presente e tem futuro. Sim, há coisas que nós temos que entender, que o treinador arrisca muito e eu às vezes posso me arrepender por isso. Sou demasiado corajoso e acredito ainda demasiados nos meus jogadores. Agora sabemos que há determinados pormenores que temos que estar todos atentos e fazer alguns ajustes que tiverem que ser feitos, mas neste momento estou extremamente contente com esses 2 jogadores que falaste, John e o Luís. E o Luís não é a função que ele gosta de jogar a 10 na posição do Veiga, só que vai ter que ainda, não é? Vai ter que comer muito arroz com feijão, não é? Muito arroz com feijão ainda, e os outros também, vamos ser sinceros. Eu posso estar enganado, mas eu acho que no Brasil não há nenhuma equipa que lute pelos objetivos que nós lutamos, que tenha tanto garoto na equipa principal. Garoto é moleque na equipa principal, a jogar de forma tão assídua como tem o Palmeiras, mas posso estar enganado. É isso, acabou. Isso porque a base tem sido usada como muleta, né, pela diretoria para consertar os buracos financeiros em que o clube se meteu, principalmente na gestão anterior, né? A gestão atual não está conseguindo achar soluções criativas para manter o elenco reforçado pelo mercado e está recorrendo à base. Então eu tenho algumas dúvidas em chamar isso, em encarar esse tipo de situação que o Abel mencionou agora no final como mérito do Palmeiras. É um time que segue protagonizando o futebol brasileiro e está cheio de moleque da base. Está cheio de moleque da base, o mérito é do departamento de base que está fazendo moleques muito bons. Alguns estão queimando etapas e alguns podem ter até a sequência da carreira prejudicada por estar queimando etapas. Felizmente, a gente vê o Hendrick já encaminhado no Real Madrid, está sendo extremamente cobrado, há muita exigência em torno do Hendrick por conta do valor que ele foi vendido. Ele está sendo escalado numa função em que ele
pelo menos nos profissionais, não se sente muito à vontade, que é jogando de costas pro gol. Ele até dava conta desse tipo de função quando estava na base. Agora, jogando com outros profissionais, ele está tendo muito mais dificuldade. Acho que pelo estilo de jogo dele, ele funciona muito melhor como um segundo atacante do que como um 9-9, que é como ele está sendo escalado quando entra no lugar do Rony. O Luiz Guilherme sendo escalado na direita para fazer exatamente essa função que ele falou de ter um canhoto pela direita e aproveitar a passagem do Mike. Beleza, então ele não pode fazer jogada de fundo. Vou morrer falando isso. Né? E ontem a gente viu o Luiz Guilherme fazer jogada de fundo. Vamos torcer para essa lesão aí que ele mencionou, que não tenha sido algo que o tire de campo por muito tempo, que a gente vai precisar do Luiz Guilherme. Já mostrou que é um dos meia atacantes mais talentosos, não só do elenco do Palmeiras, mas estou para falar aqui do futebol brasileiro. O talento desse menino é um negócio absurdo. Né? E ontem ele deu algumas demonstrações disso. E agora tem na fila aí o Kevin, né? Querendo entrar do lado esquerdo. Só que na cabeça do Abel o Jonathan está na frente, o John Jones está na frente. E tá mesmo, né? Até por hierarquia interna ali da base. Mas não vejo o John evoluindo tanto. Temos que dar tempo, todo jogador tem seu tempo, todo menino principalmente tem um tempo de evolução, ele tem potencial, é bom jogador, mas para desempenhar em nível de protagonismo do futebol brasileiro, ainda não dá. Então, o John me parece um exemplo claro de aceleração indevida de colocar moleque da base no time de cima. Porque não tem dinheiro para contratar. Então põe da base. É bom, põe na base. Alguns acabam tendo seu processo natural atropelado. É o que está acontecendo com o John, na minha opinião. Ele não está rendendo o que ele rendia na base. Bem abaixo, por sinal. Né? Vai acontecer, normal. A gente tem que ter paciência com esses meninos. Agora, acaba que o Palmeiras sente essa falta de desempenho em algumas partidas, e ontem foi uma delas. Acabou, né? Sentiu, tá fora. O Zenos. Só acabou confirmando no final. Então é isso. Então a gente vai terminando mais um react após mais uma vitória do Palmeiras. Dessa vez veio na bacia das almas, mas quantos jogos, né? Já deixamos de ganhar jogando muito melhor que o adversário. Então tá na hora da balança equilibrar um pouco. Já tava na hora, né? Muito bem, seguimos com o nosso trabalho. Acompanhe o Verdazo nas redes sociais durante todo o desenrolar da semana. Estamos cada vez mais ativos em todas as redes. Sigam o Verdazo também no Instagram, no TikTok, né? E temos também o nosso canal de shorts cada vez mais desenvolvido, cada vez mais recheado. Aqui mesmo, dentro do nosso canal do Verdazo, né? Tem a seção de shorts, de videozinhos curtos, produzidos pelo João Kerr, nossa nova aquisição aqui da equipe do Verdazo. Então siga o Verdazo nas redes sociais e, claro, fica aquele nosso pedido de pedir para que você se torne padrinho do nosso projeto. Porque nós somos financiados pela torcida do Palmeiras. Nós somos um canal independente, como tantos outros, e para que a gente continue crescendo e fazendo o nosso trabalho, a gente precisa do seu apoio. Então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui logo abaixo de mim e escolher a plataforma e se tornar padrinho por uma quantia irrisória. Você escolhe o valor. Quanto você acha que é válido apoiar o trabalho do Verdazo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Um grande abraço e saudações alviverdes.